Será que nós seguimos a Cristo pelas bênçãos que Ele nos dá? Ou pela vida eterna que nós temos através dele? Eu tenho um texto para nós repetir, e ele se encontra em João, capítulo 6, versículo 26. E ele vai dizer assim: Eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com essas coisas, que se estragam, como comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes pode lhe dar. Pois Deus, o Pai, colocou em mim o selo da aprovação. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhe disse: Esta é a única obra que Deus quer que vocês creiam, naquele que me enviou. Estava refletindo nesse texto aí hoje, e até vem a calhar com uma mensagem que nós ouvimos na igreja hoje, sobre o propósito que Deus tem na vida de cada um. E cada um tem um talento, cada um tem um propósito. Eu venho falando isso direto nos meus vídeos aí, né? E muitas das vezes a gente vai na igreja, vai atrás de Jesus. A gente cita a igreja aqui, né? Mas a gente corre atrás de Jesus e, né, ora mesmo para Deus. Muitas vezes é pedindo, né? Pedindo bênçãos, né? Pelo que Ele pode nos dar. E Ele realmente dá. Ele abençoa a gente, né? Mas Jesus ali está dizendo, né? E Jesus não diz ali para não ir atrás dessas coisas, né? E o que Ele diz ali é para que não dê tanta importância para essas coisas, sabe? Porque essas coisas são passageiras, né? Ali ele está falando de alimento, mas a gente pode atribuir a muitas coisas, né? As coisas materiais que a gente busca e quer na nossa vida, né? Um pouco mais de conforto para nossa família e tudo, né? E isso nos é lícito. Isso aí não, tanto é que Jesus nem fala nada disso ali. Mas ele fala ali o que ele quer dizer, que isso a gente dá mais importância para essas coisas, né? Pedindo um alimento, e muitas vezes a gente nem se dá conta. Por muitas vezes a gente está indo atrás, está indo para a igreja, ou está indo atrás de Jesus pelas bênçãos, né? Mas ele está dizendo ali que para a gente usar as energias que a gente tem para se empenhar, para buscar o alimento que permanece, né? Que é a vida eterna. E né, que o Pai deu para ele, né? E até ali, né, o povo pergunta para ele: nós queremos também realizar as obras de Deus, né? E o que fazer, eles perguntaram, né? E daí Jesus responde ali, né? Essa é a única obra que Deus quer que vocês creiam, que é naquele que Ele enviou, né? Que é para crer em Jesus, né? Jesus mesmo diz, né, que Ele é a verdade e a vida, né? E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então eu fiquei refletindo nesse texto aí sobre as nossas prioridades, né, em relação ao reino de Deus. Muitas vezes a gente está atrás de bênçãos e nos é lícito, mas isso não é prioridade. A nossa prioridade é a vida eterna, e que isso possa ser as nossas energias possam estar, né, depositadas nisso. Pastor Oséias até trouxe hoje para nós ali uma reflexão sobre isso, e justamente sobre esse talento, esse dom, né, como queira entender, que Deus dá para cada um. Todos nós temos uma missão aqui, e que as nossas energias possam ser depositadas através disso, porque às vezes o pastor Oséias falou sobre isso, que às vezes a gente passa por problemas, mas a nossa vida é espelho para outra. E muitas vezes Deus usa, ele diz também, né, que que Deus usa nós às vezes para abençoar outras pessoas, e às vezes a gente mesmo depois vai precisar, né, daquela bênção que Deus está usando a gente, né, para abençoar outras pessoas. Isso aí foi muito interessante. Mas então o que eu quero dizer com isso? Que as nossas energias, como Jesus está dizendo aqui, possam ser de maior empenho no nosso chamado, né? Na nossa... e ele está falando ali, né, assim, da vida eterna, né, que é crer em Jesus, né? E crendo em Jesus, automaticamente a gente vai para os ensinamentos, a gente vai seguir os passos que ele nos instrui ali, né? Então que esse texto aí possa fazer a gente refletir, e que a gente possa ter esse empenho maior, ter esse entendimento que a gente precisa ter, precisa buscar mais, né? Buscar essas energias que Jesus está dizendo ali, a gente ter essa energia a mais buscar a vida eterna. Que possamos refletir nesse texto aí, e que Deus possa
né, nos dá entendimento e sabedoria para aplicar o dom, né, o talento que ele deu para nós. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e uma ótima semana.